Bom dia, boa tarde, boa noite, malta fixe que ouve o Make Selvas Great Again. Bem-vindos a mais um episódio desta quarta temporada. Desta vez é mesmo para partir tudo. O meu nome é Luís Cavaleiro e tenho aqui a companhia do caríssimo João Santos. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam. Disseste bem, para partir tudo, eu diria que literalmente no tatami com dois atletas olímpicos. Eu acho que isto é inaudito. Eu gostava de saber quantas pessoas em Coimbra conseguiram ter ao mesmo tempo uma conversa com dois atletas olímpicos, como nos foi concedida por estes dois excelentíssimos atletas, um já reformado e outra, neste caso, excelente atleta, ainda aí nos píncaros da sua forma e que nos permitiram realmente uma conversa espetacular e que nunca nos nossos melhores sonhos alguma vez pensaríamos almejar, não é? Com Catarina Costa e João Neto. Sim, por acaso foi bastante interessante esta conversa que vamos passar de seguida, onde conseguimos percorrer não só aqui a questão dos estudos, como é que a Catarina consegue conciliar os estudos com esta atividade desportiva, que lhe ocupa bastante tempo, perceber um bocadinho melhor também como é que é o desporto de elite, também esta perspectiva de atleta e de treinador, acaba por ser aqui também interessante ver este lado, e depois olharmos também aqui um pouco para aquilo que é a cidade de Coimbra, ou seja, como é que estes dois convidados veem a cidade de Coimbra, como é que cresceram nesta cidade e o que é que conseguem prever para o futuro. É isso mesmo, e esse conciliar da própria cidade dos estudantes, não é? Com o desporto de elite da alta competição. Vamos então ouvir aqui mais uma conversa informal com estes dois convidados. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos aqui a mais um excelente programa do Make Sellers Great Again. Temos aqui hoje connosco não uma, mas duas pessoas, sim, porque o Make Sellers Great Again é assim, não olha a meios para grandes produções e decidimos avançar com uma conversa em grande aos pares. São dois atletas praticantes de uma modalidade já com alguma tradição em Coimbra que, ao contrário de outras, esperemos que se mantenha com pavilhões para a sua prática e com apoios para a manter competitiva, mas isso é algo que nos esclarecerão estes dois atletas mais tarde. De um lado, uma rapariga nascida e criada em Coimbra, atleta representante da Académica, praticante de judo desde os 10 anos, tendo iniciado a prática no Rainha Santa, segundo consta, a convite de um treinador que a descobriu enquanto praticava futebol no recreio. Ainda nos vai ter de explicar esta ligação do futebol e judo. Aos 13 anos torna-se campeã nacional, estuda atualmente medicina, tricampeã europeia universitária de judo, quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nono lugar nos Jogos Olímpicos de Paris, vice-campeã da Europa em 2022, 2023 e 2025 e ainda bronze em 2024. Portanto, 4 vezes consecutiva medalhada. E ainda, não de menos importância, vencedora do Grande Slam de Brasília em 2019, Grand Prix de Antália e ainda o Grand Prix de Portugal em 2022. E para isso, segundo consta, treina 16 a 20 horas por semana. Temos connosco Catarina Martins de Mesquita Paiva Costa, ainda vai ter de explicar este de ali no nome, mas também alguém vindo do Rainha Santa não deve haver muito a explicar. Maior judoca de sempre, nascida e criada nesta cidade. Do outro lado, temos um dos judocas mais relevantes da sua geração, medalha de bronze no Campeonato do Mundo de 2003, sétimo lugar nos Jogos Olímpicos de Atenas 2024, nono lugar ex aequo nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, campeão da Europa em 2008, representou o ACM e em 2009 iniciou-se como treinador na Académica, tendo assim o clube que lhe abriu as portas para o mundo do judo. Foi ainda selecionador de ambas as seleções, feminina e masculina, e é atualmente o treinador de Catarina Costa. Falamos, obviamente, de João Neto, de seu nome completo João André Pinto Neto, sem Ds lá pelo meio, e tem uma biografia mais curta, é certo, mas não é por menos mérito, é tão somente porque a Catarina teve o privilégio de nascer numa altura em que a net e o seu poder informativo são muito mais potentes.
Antes de mais, agradecer a presença aos dois por estarem aqui e por terem aceitado o nosso convite para falarem connosco. Nós, para começar, pedíamos de forma muito curta, apenas uma pequena introdução acerca do que foi Coimbra até agora para vocês, onde é que estudaram, onde é que iam, que espaço é que frequentavam, se iam beber uns copos, que hobbies é que praticavam aqui na cidade, e pelo meio eu quero que a Catarina nos explique lá aquilo do João Abreu, de ter descoberto uma peladinha, que isso se calhar diz um bocado que esse jogo não estaria a correr muito bem, para confundir o judo com o futebol. Portanto, começamos aqui pela Catarina, se calhar. Ok. Foi uma boa apresentação, acho que está praticamente completa. Ahm, por onde é que eu hei de começar? Realmente eu nasci, estudei, vivi, treino em Coimbra, e o meu percurso escolar é muito simples, foi no Rainha Santa praticamente a vida toda, portanto do primeiro ao 12º ano. Antes passei por alguns infantários também em Coimbra, mas também já não me recordo tão bem. E realmente essa história, eu sempre tive alguma aptidão para o desporto, de modo geral, gostava de praticar um bocadinho de tudo. Então os recreios eram passados com os meus amigos rapazes a jogar à bola, naturalmente. E o João Abreu, o Jocá, como nós lhe chamamos, já me tinha visto a jogar várias vezes. E lá há um dia que ele me convence e me questiona para praticar. Não queres experimentar? É só um treino para ver se gostas. E eu, pronto, E pegou. como sempre fui dado ao desporto, foi mais pela curiosidade, porque eu não conhecia. Ok. E então eu sabia que alguns colegas da minha turma já praticavam, fiquei assim mais curiosa, decidi experimentar e pronto, depois do primeiro treino pedi à minha mãe, olha, posso ir mais uma semana e Nunca mais largaste. nunca mais deixei, sim. Mas isto vem a propósito de uma história ainda mais curiosa, porque eu não queria ir inicialmente para o judo, eu queria ir para o futebol. E nesse ano abriu uma turma de futebol na minha escola, e eu pedi ao professor, que era a professora de Educação Física, se podia integrar então esse clube de futebol, e ele disse-me que não, que era só para rapazes. Ah. Então foi o judo que me acolheu e aqui estou eu, pronto, agradecer a esse professor, se não Curioso, fosse ele, curioso. se calhar não estava aqui hoje. Exato, Interessante. e se fosse atualmente, se calhar também não, porque o futebol agora já Tem já outra Exato, dimensão. então, já é mais hoje em aberto. dia. E o João, o que é que nos podes aqui Eu contar? vou começar aqui a minha conversa por dizer que eu sou genuíno, porque eu sou mesmo de Celas, eu não sou aqui eu não exato. sou aqui como a Catarina da Sol de ela vive mesmo naquela Ah, rotunda da torre. Não, Estou a sentir não, esta eu vivi rivalidade aqui. eu Exato. vivi na Solum, mas ele esquece que nos últimos 5 anos tenho vivido na zona mais de Celas, portanto, acho que já A me tentar posso lá chegar, considerar. não é? Está a tentar aos Olha, poucos. Está a tentar aos Mas o poucos. sangue não está lá. Eu vivo em frente ao José Falcão desde pequeno, ok? Tive ali uma passagem pela. A minha mãe saiu para a missa e agora voltei. Estou a morar mesmo ali onde voltei às origens. Portanto, tenho ali muita ligação a Coimbra, aquela zona. Estudando no Martim de Freitas, no José Falcão. Como tu disseste, comecei a praticar judo no ACM. Eu praticava também na altura vários desportos, mas eu gostava muito de combates e de lutas e o meu pai decidiu colocar-me no judo. Quando entrei para o ACM, tive a sorte de no clube, o clube estava muito organizado e estruturado para a altura e tinha muito bons atletas. O caso da Sandra Godinho, do César Micol, do Nuno Carvalho, que era um atleta já de circuito mundial. Ela até chegou Ok. mesmo a ir aos Jogos Olímpicos. Pronto, isso influenciou-me bastante e eu acreditei que ali conseguiria vir a fazer uma carreira no judo. Pronto. Depois, sem ser na parte desportiva, parte mais académica, como te disse, estudei no Martim de Freitas, José Falcão e Universidade de Coimbra. Portanto, sou mesmo 100% Exato. Coimbra e Coimbra para mim é muito importante. É a cidade das cidades, sem dúvida. Onde eu me sinto bem, não me imaginaria a viver noutro sítio. É fantástico. E quando estou nos outros sítios, estou sempre a tentar convencer as pessoas de lá que Coimbra É que tem que ser. é que é bom. Como te disse, a nível desportivo, aqui a minha relação também com a Catarina surge mais ou menos por volta dos 13, 14 anos, quando eu vim em 2009 ser treinador da Académica. Ok. Foi mais ou menos ao mesmo Pronto. tempo, sim. O João Abreu trazia alguns dos atletas melhores do Centro Norton de Matos aqui a treinar à sexta-feira. Pronto, eu comecei a ver que ela tinha bastante potencial, começou a vir treinar quase regularmente, 3, 4 vezes por semana. Pronto, e foi desde aí, ahm, sim, e foi a minha primeira, se calhar, grande atleta da minha carreira, já com uma carreira desde da formação até agora a parte mais de sénior, que pronto, acompanhou quase todo o meu percurso. Temos uma ligação muito, muito especial. Excelente. Portanto, temos aqui dois coimbrinhas de gema, aqui não há que enganar, e portanto faz todo o sentido aqui para o programa. E agora só para a Catarina, tu estás a estudar medicina, portanto, saudamos, não é? Essa parte tem uma parte verdadeira e falsa, que é, Ok. eu terminei o curso ano passado, mas Ok. medicina nunca se deixa de estudar, não é? Portanto, tecnicamente sim, estou a estudar medicina Ok. E como é que conseguiste, isto é uma pergunta daquelas clichê, Uhum. como é que conseguiste conciliar
estudos com, quer dizer, o Sim. desporto de elite que necessita de uma dedicação constante. Como é que isso surgiu? A Como é que minha resposta conseguiste? também costuma ser a primeira é sempre a mesma, não sei. Ainda hoje não sei como é que o fiz. Não, mas acho que acima de tudo eu vinha, lá está, do colégio onde sempre tive alguma organização no estudo e onde, pronto, naturalmente já trazia isso de base Uhum. e quando fui para a universidade tentei sempre aplicar isso ao longo de todos os anos. Claro que depois chega ali a um ponto em que passamos tanto tempo fora de casa em estágios e competições que é só impossível fazer as cadeiras como os alunos do meu ano e o que eu fazia foi parcelar os anos também aqui por indicação do João que o chegou a fazer na época dele, e então parcelando os anos, fazendo em tempo parcial, eu Ok, conseguia ter mais hum, ainda assim era difícil, mas conseguia ter mais tempo, para focar apenas em 5 ou 6 cadeiras e ir fazendo as coisas com um bocadinho mais de calma, mas pronto, mantendo algum rigor nesse lado e nunca descurando obviamente o judo que para mim sempre foi, digamos assim, o plano A, sim, sempre foi o foco, porque tenho noção que na nossa vida esta parte de atleta pelo menos é curta, não dá para muito mais, é exato. assim mesmo, e medicina vou ter a vida toda para exercer e também acho que as valências que nós vamos ganhando deste lado do desporto, o estar no terreno, ver as coisas mesmo, também conhecer um bocadinho o mundo nos dá aqui abre muitos horizontes, Outra não é? perspectiva. Podemos ter, realmente aqui uma abrangência maior de outras coisas que eu sei que os meus colegas não terão, só mesmo por ter lá estado e Claro, pela minha experiência, claro. e portanto acabo por ganhar coisas de um lado, apesar de perder obviamente de outro, Portanto, porque há horas que eu não é- consigo assistir a aulas ou estar presente como eles, sim, aí isso é há uma parte da possibilidade da universidade dar essa garantia e sim. também uma estrutura mental que já Sim. vem de base, Não, acho obviamente, que e aqui entra o papel que também eu puxo sempre toda a gente para Coimbra, porque realmente se não fosse em Coimbra eu acho que seria mesmo muito mais difícil. difícil Ok. tirar medicina em específico. Primeiro Pois, porque é uma cidade pequena, isto é, em termos de deslocação eu perco muito pouco muito tempo tempo. entre aqui o sítio do treino e a universidade. É mesmo muito rápido, portanto eu facilmente saía do treino e ia para as aulas. E depois a própria organização da Universidade de Coimbra, não só da Faculdade de Medicina, mas da universidade que apoia muitos atletas, sobretudo os de alto rendimento, e hoje em dia ainda mais com a criação do gabinete de desporto, que facilita mesmo até a comunicação com os professores, com a faculdade, a alteração de Ok. exames, algumas bolsas, que para nós também são importantes, não é? Claro. E então eu acho que realmente noutra cidade isto seria um bocadinho mais complicado, Então lá vamos está dizer mais um assim. potencial da cidade Portanto, que Sim, desconhecíamos. sim, Exato. Não é? não, sem dúvida. Acho que para estudar, ter uma carreira dual, Coimbra é sem dúvida a Mas cidade indicada. mesmo assim implica muito sacrifício a nível pessoal, ou seja, Implica. se formos a ver treinos e estudo, isto já vão para aí umas 40 horas por Não, dia, já não há muito mais a tempo. gestão do tempo tem que ser diferente. Eu acho que durante todo o meu ano normal não era se calhar a aluna mais aplicada nessa fase. O que é que eu tentava fazer? Ir às aulas e tentar reter o máximo de informação possível. E depois, na época de exames, aí sim, era treinar, estudar, comer, dormir e ir repetindo, assim, embaralhando um bocadinho essa ordem, mas ir repetindo. Pronto, focava-me aí muito mais, obviamente. E também nunca era raro, o João pode confirmar, faltar ao treino por causa disso, mas realmente conseguia ajustar os horários para estudar nas melhores horas e conseguir ainda ter performance nos treinos. Pronto. Sim, sim, sim. É só aqui acrescentar aqui umas coisinhas. Pronto, hoje em dia, efetivamente, aqui na universidade as coisas estão melhores. Isto ali por causa dos Eusa Games, não sei se te lembras, em 2018, salvo erro, Sim. mudou aqui um pouco a estrutura do gabinete de Ok. desporto da universidade. O desporto começou a ser importante para a universidade e é até uma bandeira. Não sei se quando sairmos, estamos aqui a Uhum. gravar no estádio, está ali um mural para os atletas que estudaram na universidade e foram Uhum. olímpicos. Estão a Eles fazê-lo, estão a fazê-lo agora. exatamente. Isto é Ok. recente, Pronto. pois. Mas Ainda estão alguém lá. teve que fazer esse caminho e no meu tempo as coisas não eram bem Não era assim bem. quando eu acabei o curso. Eu lembro-me Pois. que, apesar da minha faculdade sempre ter tido uma enorme compreensão dos professores, porque sabiam que eu treinava muito, Uhum. que não era brincadeira, e sempre que há exames, épocas especiais, eu tentava me esforçar para estar em condições de passar e não estar a fazer perder o tempo ao professor, e até tive algumas boas notas com isso, porque fazia Tu umas és de brincadeirinhas. farmácia. Sou de farmácia. Parcelava o ano, fazia poucas cadeiras e preparava-me bem, era essa a estratégia. E cada ano tentar fazer em dois. E lembro-me de estar para acabar o curso e faltavam-me 3 cadeiras, isto é aqui só um episódio que foi alguma piada, e vou à universidade para marcar a época especial e dizem-me que eu não posso marcar, e só me faltavam 3 cadeiras para acabar o curso, tinha vindo os jogos de Pequim. Eu: "Mas isto não pode ser assim". "Epá, não dá, não sei o quê e tal". Eu: "Cartinha para o reitor", escrevo, mando a carta para o reitor, liga chamam-me lá à secretaria da universidade geral,
ele fala, manda-me entrar, não sei o quê, agarra no telefone, tuca, 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 liga para a universidade, o João vai fazer os exames para acabar o curso. Está Está resolvido. resolvido. Pronto. Foi assim. Portanto, mas sim, mas na faculdade de farmácia em geral também tive algum apoio dos professores na altura, eram bastante Pois, mas é compreensivos. bom saber que já não tem que ser assim, não é? Hoje em dia Que já não. já Não, há já uma não tem que ser certa. assim. Mesmo eu notei diferença quando comecei, primeiro ano, era eu que mandava e-mail aos senhores professores doutores, não é? Pronto, Ok. e recebi algumas respostas Mais engraçadas, no enviesadas. mínimo, mas mais para o fim, eles próprios muitas vezes falavam comigo a dizer: "Olha, se for preciso alterar alguma coisa", Ok. porque lá está, também vamos ganhando um nome, vamos ganhando Claro, outra e visibilidade outro e também, mediatismo, exato, é verdade. felizmente, isso também ajuda e o gabinete de Ótimo. desporto também ajudou bastante mais para o fim. Eu queria só fazer aqui uma pequena provocação à Catarina e ao João. Nós vimos aqui na biografia, pá, como é que é passar o mestre que conseguiu apenas um miserável sétimo lugar olímpico, quando tu já um muito mais apreciável quinto, hã? Não há aí um. Não lhe mandaste à cara isso? Mandei isso, isso mandamos Caiu sempre uma muito, mas eu acho lagrimazinha. eu considero que ainda estamos empatados, porque ele foi campeão da Europa e eu Pois, tenho exato. apenas 3 medalhas de vice-campeã, portanto fracasso total. E ele foi medalhado de bronze mundial e eu tenho 2 quintos lugares. Ok. Então estamos eu sempre disse que estamos assim equiparados, Vocês não estão a ver, mas o João apesar pescou-me o olho, apesar portanto, do quinto lugar olímpico, impecável. ah, Sem dúvida, isso nós temos um tema aqui de conversa de brincadeira, mas eu sinto-me bastante contente que os meus alunos consigam ser melhores do que eu. Isso é o meu objetivo agora. E, Ok, portanto, isso é, claro. é sinal que eu faço bem o meu trabalho. E como tal, levo isso. Tu ganhas 2 vezes, não é? Exatamente. Ganhas como atleta Atleta, e como ela já treino. não pode ser tua treinadora, porque Exatamente. tu ganhas. Só se veteranos. já o Eh, tentei convencer, mas ele não quer. Não, E, não, e- não. e indo nesse teor de conversa, agora para o João, eu sei que esta pergunta também é um bocado clichê e são difíceis de responder, mas qual é a diferença de estar lá dentro a viver um momento ao mais alto nível como atleta e depois estar cá fora como treinador, apoiante, estratega? É muito diferente, ou seja, diz-me as semelhanças e as diferenças Sim, dessas duas perspectivas. epá, olha, ambas me completam bastante. Eu gosto de ambas. Ok. Gosto de ambas, acho que sinto-me realizado quando era atleta e tinha grandes resultados, sinto-me realizado quando os meus atletas têm bons resultados, sinto-me bem. Não é a mesma coisa, claro que o protagonismo está muito mais neles, é muito mais o trabalho deles, mas eu Uhum. também faço parte desse trabalho e, portanto, é uma coisa que me realiza bastante. É muito complicado às vezes, é não acabar a ser, mandarem-me embora da prova da cadeira ou isso, porque nós nos temos, não podemos estar a falar durante o tempo que aquilo está a decorrer, eu às vezes não consigo, porque estamos É ali mais com aquela forte. energia e quando eu lutava era eu que resolvia as coisas e eu quero que eles façam e eles não estão a fazer. Portanto, isso para mim é um É bocadinho, pior, É difícil de basicamente é pior. controlar. é um bocadinho Só falta. complicado. Tenho alguns murros nas mesas quando estou a ver as provas online, que eu às vezes não vou para, então, pá, quando eles vão para a Ásia, para o Japão, uma prova ou outra que eu falho do circuito, eu estou em casa a mandar murros e pontapés e é complicado, mas como te disse, é uma coisa que eu gosto bastante, apesar de desgastante, Uhum. e à medida que nós vamos ficando mais velhos, essas viagens todas são mesmo muitas, vocês não têm noção, começam a pesar, mas eu gosto muito do que faço como treinador. Ok. Ok, se calhar pegando aqui neste tema, também um bocado clichê, Jogos Olímpicos. Expliquem lá um pouco o que é esta sensação de ir aos Jogos Olímpicos. Já não digo estar a representar Portugal, porque isso já é o prato do dia, pelos vistos, é algo business as usual, mas Jogos Olímpicos é algo que eu lembro-me de ser criança, pois isto só acontece de 4 em 4 anos, isto os melhores deste planeta estão aqui. Como é que é essa sensação? Eh, Pá, não é fácil de explicar e assim, isto tem 2 lados. O lado de nós nos sentimos bastante realizados Sim. porque conseguimos estar na elite do desporto mundial e não é nada fácil chegar aos jogos, pronto. E o segundo, uma pressão enorme. E então é difícil às vezes enquanto a prova não termina ou nós conseguimos aproveitar um pouco daquele ambiente, isso porque é mesmo uma pressão muito grande. Nós trabalhamos 4 anos para aquilo, há pessoas que vão aos jogos e já fizeram o seu trabalho, que é ir aos jogos, e quando se vai aos jogos com o objetivo de tentar chegar a um pódio, estar num diploma olímpico, pá, não tem grande, grande piada até nos sair, como eu digo, a mochila de cima e nós nos libertarmos daquela pressão e Ok. podemos viver um bocadinho ali o ambiente, que é fantástico. Então vão completamente tensos. Eu não sei. Eu tive 2 experiências olímpicas completamente diferentes, não só pelo resultado, pela preparação e pelo como decorreu a prova, mas também a própria experiência olímpica, porque em Tóquio, ainda estamos em Covid, e então tínhamos outras restrições, Ok. coisas simples como chegar ao pavilhão e ele estar praticamente vazio.
tínhamos só os colegas e meia dúzia de pessoal de cada país ali a ver, os que ainda não estavam em prova ou da organização dos países, portanto, era mesmo muito pouca gente para uns Jogos Olímpicos em Paris completamente lotados, com um público que adora o judo, que vive o judo e que vibra Ok. com o judo. E passamos de uma própria aldeia olímpica em que nós temos que comer lá com aquelas Os proteções, divisórias. com as divisórias, e conseguíamos falar mais ou menos com o do lado, mas com o da frente já se pouco ouvia, para Paris, que pronto, conseguimos estar com mais gente, a aldeia não tem propriamente restrição Uhum. e é diferente. Eu também em Paris, em Tóquio, assim que saí da, que terminei a prova, soube que vinha embora no dia a seguir, eu não estava a Ok. contar com isso. Em Paris consegui ficar lá a semana a apoiar os meus colegas, o que também foi muito gratificante. Em Tóquio são os primeiros Jogos Olímpicos, portanto, por um lado eu percebia que tinha algum. hum, já, o meu nome já tinha algum peso e eu tinha qualidade para chegar um bocadinho longe, mas lá está, não tinha experiência. Portanto, é um misto de vou sem pressão, porque estou aqui para aproveitar, mas ao mesmo tempo, se conseguir chegar longe, consigo. Em Paris já não é assim, já tenho esta Já vais com primeira uma bagagem, experiência, mais uns uma quatro, expectativa, quatro anos talvez. em cima ou Exato, 3 anos em expectativa. cima de resultados. Preparámos bastante bem a prova dentro do que foi possível, que já vou contar. Portanto já vamos com outro tipo de pressão, é mesmo aqui ao lado, já há público, a minha família vai Ok. ver, há muitos portugueses a ver, vai passar em horário nobre, já não é às tantas da Mas manhã. isso funciona a favor ou contra? Para ti? Lá está, é um misto, nós Ok, temos que conseguir ok. equilibrar. Eu acho que aqui realmente o que correu bem em Tóquio, a preparação correu muito bem, sem dúvida, conseguimos fazer uma preparação espetacular, e a de cabeça fresca também, para viver o momento, e acho que nisso correu bastante bem. Depois, a parte que correu mal em Paris, fui operada esse ano, tive 2 lesões muito graves no início do ano, toda a preparação foi condicionada por Ok. isso. Leste Mesmo ali olímpica. há alguns meses antes, tive vários, foi uma bola de neve, foi Ok. mesmo muito complexo, portanto, apesar do resultado não ter sido o que muita gente gostava que fosse, eu Uhum. própria, realmente ter-me apresentado nas condições que apresentei, depois de tudo o que eu passei, foi uma grande Foi vitória, positivo. apesar de ser muito difícil eu própria pensar que foi uma grande Ok. vitória, mas visto de fora, foram meses mesmo muito, muito complicados e lá está. Nós preparamos 3 ou 4 anos para aquela prova e corre tudo mal antes. Nós não conseguimos Calham-se, pois. propriamente controlar isso e mesmo na própria prova, lembro-me, os transportes demoraram muito tempo, o tempo lá fora estava a chover, saímos muito cedo, que acordámos às 6 da manhã para ir para a prova, em Tóquio acordei às 9h30, a prova era ao Ok. meio-dia, são diferenças que depois tudo somado, pronto, lá está, faz alguma diferença. Acho que tudo que tinha para correr mal em Paris parece que correu. Isto vindo de É alguém que há mesmo, é bocado mesmo. disse que 3 pratas no europeu é uma derrota, estar agora a dizer que se conseguiu superar até, Não, acho tendo em que conta as condições, a revela bem das dificuldades as desse ano. condições foram longe de ser as ideais, até no próprio dia eu lembro-me de estar tanto tempo provavelmente no autocarro, Paris foi. parece que fiquei com uma otite no ouvido, cheguei lá e eu assim: "Estou a ouvir mal deste ouvido", e estava a afetar-me o equilíbrio, a Hum, sério, até fiquei: "Fogo, eu estou Bem, nos jogos, sim. isto nunca me aconteceu". Só aqui, só aqui dizer, eu já tive em muitos jogos que como atleta, 2, e como treinador em 3. Portanto, a edição de Paris, em termos da aldeia olímpica, condições de transportes, foi de longe a pior de Pior. sempre. Eu Sim, é nunca pior. estive num sítio tão mau. Eu, como treinador, estava farto, cansado de Engraçado. estar ali. Não havia ar-condicionado, estávamos em Pois, Paris. isso foi uma isso foi Estávamos em polémico, Paris, exato. E dos 28, colchões, acho 30 que os graus, Pois, que uma eram umidade. Epá, ecológicos, não é? As camas eram eu ecológicas. até Nós tivemos sorte de ter um bom patrocínio da Ergomotion e as nossas Os camas atletas tinham boas eram camas. Epá, boas. eu até te vou Não dizer me uma vou coisa, já queixar, dormi em não me sítios vou tão maus, queixar disso. quando Sim, éramos nós ficámos em cada sítio, portanto eu durmo. Isso isso não para mim não, correu mas é mal. pá, o calor, estar a transpirar a noite toda, Era isso era Não dá para dormir, desgastante. não Um dá para gajo não descansar. dormia, epá, estás ali um dia, Sim, dormi mal ok, também passar ali nessas 5, 6 nestas Pois condições, é, dói, demasiado. é demais. Pá, posso dizer que isto acabou. Nós fomos fazer uma vistoria, vá ver o pavilhão, perceber os caminhos de onde é que é lá dentro, pronto, para mentalizar Uhum. tudo para a prova. Pá, e por nossa surpresa, no final apanhamos um autocarro, somos fechados com umas fitas vermelhas porque era por causa de atentados terroristas, Hum. não havia janelas abertas, tudo fechado e não havia ar-condicionado dentro do autocarro. Só assim. Para se isto não chegava, o homem também não sabia ir ter a aldeia olímpica. Perdeu-se. Epá, pronto, o que vale é Sim, que hoje com as perdeu-se, tecnologias hoje em perdeu-se. dia um Pois, gajo mete o exato. Waze, olha, vai Vai por por aí, aqui. mas pronto, ele perdia-se, não sabia, a estrada estava cortada. Nós demorámos 2 horas para fazer um percurso de 30. Ah.
pronto, Sim, por todos aí, sim, transpirados, e se véspera de competição, pesagem no dia a seguir, era? sim, no dia a No seguir, dia a seguir, dia da pesagem. portanto, Foi 2 logo, dias antes da isso prova. foi péssimo. E depois, pá, os árbitros, a arbitragem no judo é horrível. Se no futebol estamos sempre a Sim, falar isto todos também os fins não de semana, às não vezes no judo mencionei também isso, podíamos ouça, falar, sabe Ok, às ver, vezes, epá, foi mas horrível. Aliás, aquele combate, se fosse arbitrado normalmente, não tinha sequer ido a prolongamento. A outra fez não sei quantos falsos ataques, não deram, só deram 2, não deram o terceiro, nunca mais davam, até que foram para um ponto de ouro, ela começa a ficar bastante desgastada, acaba a ficar um bocado perdida e acabam por cair ao fim de 2 minutos e tal. Portanto, Tudo o que havia para correr mal, se correu aquele mal. não, correu, combate correu. E não fosse foi só arbitrado o meu combate, com modo o geral a critério que arbitragem estava a esteve mal. ser, Ok. porque no judo eles, não querem que eles acabem desclassificados com castigos, quando é para dar o último castigo estão ali muito tempo, provavelmente ia para as 7 primeiras e até tínhamos de ter, pá, foi uma boa prestação, Exato. mas dado tudo o que nós passámos nesse ano, foi quase tudo, não vou estar aqui a Não. enumerar, mas foi mesmo um ano muito complicado e acho que a forma em que ela ainda conseguiu chegar. E só uma coisa que eu aqui é só como espectador. Eu já reparei que ganhar uns Jogos Olímpicos é muito complicado, ou seja, atletas, eu não estou a falar só do judo, estou a falar de atletas em geral, que ganham campeonatos do mundo, Uhum. ganham às vezes europeus consecutivamente, depois chegam aos Jogos Olímpicos e ficam em quintos, sextos, e eu queria tentar perceber porquê, ou seja, há atletas que só treinam para os Jogos Olímpicos e depois não ganham europeus nem mundiais e só estão focados nos Jogos Olímpicos e aparecem lá numa forma excepcional só para aquilo, ou outros que, como vão fazendo o seu trilho normal e vão competindo em tudo, sempre para ganhar, acabam por lá chegar, se calhar, não tão focados, mais cansados, Mais não sei, desgastados. ou é um misto das duas coisas? E eu acho que é um misto, mas vamos lá ver, todos os desportos também são diferentes, não é? Ou seja, se falamos de um desporto de tempo, eles já sabem à partida o tempo que vão fazer. E Bem, lá está, uma natação, uma corrida, eles não se vão apresentar muitas vezes quer no Campeonato do Mundo desse ano nem no ok, Europeu. Eles vão ok. saltar essas provas. Não sei se recordam do Diogo Ribeiro, que nesse ano Sim, foi sim, campeão, até já teve não mais do sei. que uma medalha. Foi Uhum. campeão mundial. Campeão do No mundo, júnior? por acaso, Sénior. não já de Sénior, já séniores, foi de mas séniores? numa distância que não era Olímpica, sim. olímpica, mas mesmo noutra fez grandes tempos e tudo mais, só que faltavam ali alguns dos tubarões que já estavam a preparar os Já, jogos. ok. Portanto, há muitos atletas que acabam por saltar essas competições para, pronto, lá está, ter o pico de De forma forma naquela altura, que pode ou não correr bem. No caso do judo, isto é muito mais complexo, porque eu não compito para um tempo, eu não compito para uma pontuação, eu estou a competir com uma pessoa que eu não sei quem vai ser, portanto são vários fatores, não há um combate igual. uhum, Lá está, como nós mencionámos, há muitos fatores durante o dia, durante a semana anterior, durante os meses antes, que também podem condicionar a preparação, e que nós não podemos controlar. Portanto, na verdade, no judo nós temos que estar preparados para tudo o que possa acontecer. E eu acho que há aqui mais uma coisa que é, nós no judo temos um ranking, nós somos qualificados por ranking e o sorteio da competição é feito em Sim, função dos também. pontos que tu tens no ranking. Portanto, nós queremos ser cabeças de série. claro, se não fores às Para evitar competições os para ganhar tubarões, não pontos, é? Sim, Pronto, então isto nas primeiras acaba rondas, sim. por nos obrigar, forçar a competir muitas vezes até ok. perto dos jogos. Claro que depois deixamos ali 3 4 meses, que era o programa inicial que nós tínhamos, era deixar de competir em fevereiro, março, que não pôde ser cumprido, porque ela foi para nessa altura e teve que Ok. andar a competir em abril e maio. Portanto, foi logo aí uma alteração do plano. Obriga-nos a isso. Por outro lado, também o circuito mundial de judo e outras modalidades, como por exemplo o ténis, o surf, mesmo o próprio judo, como já tem prize moneys, já Uhum. começam a competir um pouco com os Jogos Olímpicos e querem obrigar os atletas a participar nesses circuitos. Parte financeira. A parte Sim. financeira começa também Começa aqui, e a própria a Federação Nacional de preponderância. Judo marca-nos competições muito importantes. Nós temos um Mundial em maio, vale montes de pontos, com os jogos em Sim, julho, sim, sim. agosto, portanto isto Dois é, meses antes, é praticamente. complicado. Eh, Falando aqui de competição, mas olhando também um bocado para aquilo que é o atleta em si, o que é que para vocês caracteriza o atleta ideal? Ou seja, eu percebi que identificaste numa idade precoce que a Catarina tinha bastante potencial. Quais é que são as características? Se calhar fazendo aqui um bocado o paralelismo com o futebol, se calhar vês um rapaz assim mais alto, ok, ele se calhar vai dar um bom central, tipo, aqui é um paralelismo estranho, mas pronto. Ehm, É assim, eu acho que há uma característica nos atletas transversal a todos os desportos e que sem as quais eu acho que tu nunca vais ter sucesso, que é teres uma atitude competitiva destacada, teres um compromisso e uma Parte mental. disciplina no trabalho destacado e depois não podemos descurar a parte do talento. Mas é assim, estas duas primeiras premissas que eu vos disse é comum a todos. E é assim, enquanto tu vês uma miúda como ela, com muita intensidade a treinar, sempre a querer ganhar todos os randoris,
muito disciplinada, muito comprometida, e muito apaixonada pela modalidade, sempre a vir, olha, vi este vídeo, fiz aquilo, fiz não sei o quê, isto é aquilo que a vai fazer chegar e progredir. Já sabes Ok. à partida. Pá, e depois, pronto, notoriamente ela era diferenciadíssima. Vocês viram que chegou aqui a andar de skate, Exato, é isso. jogava a bola, Agili- vamos à praia, agilidade. vamos fazer surf. Primeira, segunda vez está a fazer surf para ir apanhar ondas. Pronto, isto Pois. torna-se mais fácil quando também natural. a parte natural Sim, também é boa, mas eu, para mim, estas duas primeiras características mais mentais, comportamentais, são as principais. Depois temos esta parte da equação que te vai fazer ser um bom atleta ou um atleta excepcional. E aí Sim, acho que a parte que tu herdaste, sim, genética, isso faz conta diferença. imenso. Sabes, fala-se muito que a parte psicológica é muito importante. Se calhar aqui no judo ainda mais. sim, 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 Muito. ainda mais. Há pouco estavam a falar da experiência dos Jogos Olímpicos, mas eu acredito que mesmo fora dos Jogos Olímpicos, a parte psicológica seja mesmo fundamental. Há algum tipo de treino assim especial para isto? Ah, como é que têm feito isso? É assim, haverá, isso é treinado como tudo. Agora também há pessoas que eu acho que têm mais aptidão por elas para chegar lá sozinhas, e há outras que efetivamente têm que ser muito trabalhado. Que se calhar já chegam com um bocadinho mais de falta de confiança desde miúdos, e é uma coisa que tem que ser trabalhado, não só com os treinadores, mas se calhar mesmo de fora. No meu caso, eu acho que lá está, também derivado da minha curiosidade de ver muito atletas mais experientes, entrevistas, workshops, portanto, beber um bocadinho de muitos sítios, acabei por trabalhar um ano com uma psicóloga do desporto e percebi que a maior parte das coisas que às vezes ela me dizia, isto, assim, assim, eu já fazia, Ok. naturalmente. Portanto, mantive o que estava a fazer, lá está, ir buscando destas coisas a entrevistas de grandes campeões de todo o mundo, e temos um grande exemplo do Cristiano Ronaldo, Uhum. português, mas temos outros, o Djokovic no ténis, mentalmente é um monstro. Exato. Portanto, basta ver uma, duas entrevistas deles e perceber como é que, se queremos estar num nível de excelência, como é que estes campeões pensam, não é? E acho que depois, com o tempo, isso vai estando em nós e acaba por ser uma coisa mais Excelente. natural, não propriamente treinado, ou ou melhor, eu todos os dias no treino passo por esses momentos. O momento do randor em que se calhar só faltam 10 segundos, eu podia pensar: "Ah, pronto, já acabou, já estou a Sim. ganhar, não vou fazer nada, não, deixa-me tentar ver se consigo dar mais um bocadinho". E depois eu no combate, acho que também, pelo menos é uma das características que eu consigo perceber que tenho perante algumas adversárias, eu consigo perceber muitas das vezes que elas quebraram fisicamente ou mentalmente, ou que já vão para o combate mais em baixo, e então aproveito isso, não é, a meu favor. Se vamos para um ponto de ouro, que é ao fim de 4 minutos de combate, que se ninguém marcar, vamos para um período de golden score, que basicamente pode demorar 30 segundos, 4 Sim. minutos, 10 minutos, Ok. aquilo não tem tempo, é até alguém marcar. Até E eu vejo que há atletas que têm um bocado de aversão a ir a um ponto de ouro, já estou a ficar cansado, agarrado. e eu nem olho para o tempo, é o tempo que for, eu sei que naquela resiliência de mais um, mais um, mais um, eu vou conseguir, ganhar na maior parte das vezes. Claro que nem sempre ganhamos, mas acho que é uma característica boa que eu tenho de resiliência, que lá está, com o tempo fui aperfeiçoando. E ah, e notas, não sei se isso acontece, mas deve acontecer, vocês são humanos como os outros, sim. o facto quando começas a ganhar, começa a ter mais mediatismo, que já do outro lado, não digo uma fraqueza, mas: "Epá, eu vou enfrentar a Catarina". Isso Sim, nota-se ou eu acho que se nota de modo geral, até porque eu já passei por isso ao contrário, não pois, é é? Quando isso, vou exato. lutar com uma campeã olímpica a primeira Acontecia-te. vez, foi diferente de lutar a segunda, e Eh, terceira e quarta vez, exato, sim. ok, ok. Eu posso só aqui fazer uma pergunta incómoda à Catarina. Eh, Tu vais fazer Posso. 30 anos em setembro. Eu não sabia, pá, eu pensava que tu tinhas 24 Que ou eu tinha 25, 18, já me exato, deram 18, ano exato, passado epá. pediram-me o BI, portanto estou bem conservada. Eh, e esta pergunta vai-se colocar mais tarde ou mais cedo. Eu não sei muito bem a longevidade no judo, mas a carreira a este nível está para durar, na tua perspectiva, quanto mais? Mais uns anitos, não muito Mais mais. anitos. Até ele se fartar de mim. Mas ele já se fartou, portanto já não dura muito Ok, mais. é um Vai ter que anúncio ser então. durar. Eh, Pá, no judo não vou falar da Catarina, isso é uma decisão também ali dela. Temos tido alguns casos de atletas com ainda bons, excelentes resultados ali Uhum, aos 35, 36. ok. É possível, mas Como é uma coisa física, eu pensava que fosse o menor. prime está 20 a e ser, tais. é 26, 27, 28, 29. Ok. Aqui, normalmente é aqui que eles têm os melhores Resultados. resultados. Não quer dizer que depois não fiquem competitivos e continuem a Claro. ter bons resultados, mas
Nós temos muitas lesões que nos limitam. Pois. Eu, diz, Parecendo diz. não é um desporto que está sujeito a lesões, tal como todos os outros, mas Exato. este acredito que esteja Este é mais. certo. Em relação à carreira e ao que ainda falta, qual é que é assim o principal objetivo? Eu penso que É se calhar. superar o treinador. Ok. Já Excelente. É falámos poder no mandar à início. cara que ganhaste o que ele não ganhou, se calhar. Ok. Pronto. Portanto, Excelente. é uma, Uma- ou uma ser moti- campeão da é Europa ou uma motivação. medalha mundial, também não é muito E- difícil. Ok, e é uma das motivação. duas. Ok. E agora? Ou uma medalha olímpica, porque uma medalha olímpica tira logo. Exato, Basta uma, rebenta com basta uma. tudo. Eu achava que a rebenta resposta com iria tudo. ser essa. É o Basta choque. uma, basta uma. E o que é que falta para seres campeão europeia? 3 Não tem vezes aquele- vice. Ao treinador. 3 vezes vice é ótimo, é excelente. Quer dizer, eu nem a fazer musculação ganho a mim mesmo. Portanto, epá, não Falta, sei. neste caso, falta ser melhor que a Shirin Buku, Pois, é que é- que é atual campeã, penta 5 vezes campeã da campeã da Europa. Europa. E o Não. treinador, o que é que acha? Acha que. Epá, eu acho que assim, já tivemos 2 vezes no combate da final em que conseguimos projetar e ficar uma vez a ganhar, outra vez a empatar. Foi isso, Não, não não, não, nunca tive a ganhar. Foi empatar os foi? Empatar as 2 vezes. Portanto, epá, se for uma coisa mais bem conseguida, que em vez de ser vaza seja Japão, uma coisa assim, acho que é possível. E também se conseguirmos aqui melhorar alguns aspectos que ela é superior, estamos a tentar também fazer isso, especialmente a nível de estratégia de pegas, O de Campeonato da conseguir. Europa, desculpa, é todos os anos? Sim. É todos os anos. Sim, é Ok. todos os É anos. todos os anos. Ok. Normalmente no mês de abril, tem sido março, abril, normalmente abril. Acho que aqui, falando um bocadinho do percurso nos europeus, portanto, a minha primeira medalha europeia em 2022, lá está, foi a primeira. Eu, no ano anterior, para Lisboa, estava bastante motivada e também tínhamos treinado bem. Depois recordo-me que, logo no primeiro combate, acertaram-me no nariz, fui ao médico, depois trataram-me aquilo mal, eu fiquei desconcentrada, acabei por perder precocemente. Portanto, não sei até que ponto é que iria longe ou não. Depois, em 2022, realmente surpresa de chegar à final. Ok, já Uhum. estou aqui, vamos tentar. E ela foi claramente melhor. Em 2023 eu regresso de lesão, sem grande expectativa. Vamos ver o que é que isto dá, final de novo. Outra vez. Acabo por empatar o combate. Vamos a ponto de ouro e depois perdi. Foi em Montpellier, portanto ela estava a jogar também em casa, mas acaba por ser também uma medalha que tem um valor especial porque vinha de uma paragem assim maior. 2024 nem vou falar, tinha vindo de uma cirurgia ao cotovelo, ele até me disse: nem sei o que é que vais lá fazer. Palavras dele, é Por verdade. isso é que só ficou é verdade. interessante. Exato. Por isso é que eu digo aqui que a cabeça conta muito, porque eu mentalmente estava a 200% e fisicamente sabia que não estava. E foi mesmo na raça, porque aquela medalha, aquele bronze Excelente. é quase ouro mesmo. Sou boa. Naquele dia, ele Não- se calhar pode contar, Foi, olha, pronto, portanto, esquece. Não, A foi, montanha a russa. montanha russa de emoções que foi vivendo, desde não vamos ficar por fazer nada, sai o sorteio, pronto, olha, o primeiro combate é capaz de dar, olha, já que foi o primeiro, vamos sim, tentar. mas sempre no limite, no osso, pá, pronto, foi. Não querer, não Não foi foi uma bonito, prestação brilhante no limite. não foi bonito, Não foi- mas ficou. foi- E foi eficiente, foi na raça. 2025, também já com alguma limitação aqui do cotovelo que me teve a chatear a época passada inteira, chegamos lá até numa forma bastante boa, eu acho. E apesar do primeiro combate ser mais complicado, a prova foi decorrendo e também cheguei à final e acho que mesmo a própria final há ali uma tendência da arbitragem para com ela. Já revi esse combate algumas vezes, empata o combate, depois também tenho lá um movimento que se calhar hoje em dia dava um ipom para mim, honestamente. Lá está, e as regras vão sempre mudando e alterando, o que num ano é, No no judo outro não tem é. esse problema. Ok. Também fiquei perto e é a quarta medalha europeia. Portanto, Exato. este ano estou a recuperar de cirurgia, acabei por não ir. Vamos ver. Acho que Para o ano. o ponto forte da Catarina é a consistência. Às vezes, tipo, ter aquela performance, aquilo ser a melhor de todas, pode não acontecer assim tão frequentemente, mas ela Pois, mas está dá para ver sempre pelo nas melhores, currículo, muitas pois, vezes. exato. É isso. E isso é impressionante, pronto. E isso tem a ver também com a forma como ela treina, gera a vida dela, como é muito disciplinada, muito comprometida com as coisas, permite-lhe estar sempre muito bem. Nós vamos aqui, terminamos Sim. com Temos aqui duas questões. duas, não é? Se Exato. calhar posso avançar aqui a primeira. Já falámos indiretamente disto, mas como é que vocês veem aqui o judo em Coimbra e no resto do país? Felizmente, vocês dois vivem na mesma cidade, o que facilita bastante, mas se calhar se fosse Certo. cidades diferentes, poderia ser um bocado mais complicado. E há também aquele estigma de se não vives em Lisboa ou no Porto, dificilmente terás ou condições, ou se calhar treinadores, ou ter visibilidade para seleção. Mas há bocado já falaram
um ponto fulcral, que é dessa A facilidade universidade da, ajudar. da Sim, sim, sim. universidade e também da cidade ter Sim, uma da própria dimensão que cidade. também permite Sim. deslocar-se mais facilmente e tudo mais, e com isso ganhar tempo. E portanto é isso, o judo em Coimbra e no país, e o que ainda está para ser feito e o que está já bem feito. Pá, eu há uns tempos disse, até foi num momento que houve várias polémicas, eu disse que nós não tínhamos dirigentes na modalidade à altura dos atletas e dos treinadores que temos. E não retiro uma vírgula, nem nada. É o que eu disse, acho que é isso. Pronto. O dirigismo É muito, muito é amador. pouco preparado, não tem informação em nenhuma área, nem de gestão desportiva, nem económica, nem nada. Pouco ambiciosos, pouco organizados. Portanto, nada a ver com os resultados que nós vemos, pelo menos mediaticamente, enquanto espectadores, dos resultados Não, do judo. nada, e posso dizer que quando eu era atleta, e isto custa-me um pouco, porque às vezes nós queremos trabalhar sempre para as coisas melhorarem, nós tínhamos estruturas federativas e dirigentes muito superiores aos que hoje em dia temos. A sério. Então houve Um um. retrocesso. Eu acho que houve um Ok. retrocesso nos últimos tempos. Quanto à questão aqui de Coimbra, epá, eu acho que hoje em dia não existe esse problema de ser de Lisboa, de ser de Coimbra. Nós, apesar de haver alguns uns treinos federativos ali que acontecem em Lisboa, eu tenho atletas meus que já são profissionais, também participam durante a semana, estão lá 2 dias por semana, 3 dias por Também houve semana. aqui uns, não houve? Sim, houve uma altura que isto No Covid, foi sim, feito aqui, Ouvi. em mas Sernanches. efetivamente, pá, no caso do judo, e nós aqui no clube temos uma estrutura de treino muito boa, eu faço isto a tempo inteiro, temos treinos bidiários, toda a semana. Há poucos clubes ou quase nenhum no país que o consigam fazer, portanto eu sou profissional Ok. neste aspecto disso. Temos tido aqui muitos resultados, temos 3 atletas agora a fazer o circuito mundial de séniores. Temos aqui na formação também 2 atletas muito boas, têm ganho várias medalhas nas taças da Europa de cadetes, vão agora para os campeonatos da Europa, do mundo. Portanto, e Coimbra é um polo forte. Temos também aqui outros clubes, têm um atleta ou outro também com bastante qualidade. Por isso, eu acho que o judo em Coimbra até não está mal. Pois, Até mas está bem. nós até nos comentários, nós tivemos um dos programas que foi dedicado mais ao desporto foi. na cidade, e o único que se safava, nós dizíamos, Uhum. comentávamos isso na altura, era o judo, era dos poucos ainda que se safava na cidade, quando demos tudo descidos nas Sim. segundas e Sim, terceiras sim, sim, é divisões, verdade. o judo ainda tem uns Eu resultados vou dizer a extraordinários. minha opinião, é assim, além de atletas bons, mas eu acho que isso em Coimbra há. O que é que falta aqui? Recursos humanos qualificados e profissionais. Mas Portanto, eu ando aqui no estádio universitário durante o dia, eu não vejo uma modalidade a treinar de manhã. Não existe. não existe. Não existe. É tudo pós-laboral, não é? É uma malta que faz aqui uma prática desportiva 2, 3 vezes por semana ao fim do dia, uma pessoa que Os tem curiosos. uns curiosos, um pessoal que tem o seu trabalho e vem dar um Hum, treino à noite para coisa, mas não há ninguém aqui a dedicar-se a sério. ok. É rara a modalidade que faz isso aqui hoje em dia em Coimbra Isso. portanto não há não há possibilidade de ter resultados Claro, não há milagres, claro, não há sem essa milagres. parte. Nós, queres dizer alguma Quero coisa? só Sim, aqui sim, puxar um desculpa. bocadinho a brasa à nossa sardinha, porque efetivamente o judo da académica, neste momento, acho que diria estamos claramente no top 3 nacional, ou mais. Ou mais. Nós no Campeonato Nacional de Cadetes ficámos Primeiro em lugar. primeiro do medalheiro, basicamente, Ok, portanto, comparando com outros clubes de Lisboa, não é? E exato. com muito mais gente que nós Claro, até a treinar. Nos júniores, idêntico, medalhámos também Primeiro. nas equipas dos 2 escalões, no feminino. Nos séniores, o ano passado ficámos em terceiro, porque lá está também, não temos muita gente, pois há clubes com tanta com toda a gente gente que Sim, acabam então, claramente mais, ali claro, vários bronzes ou assim mais claro, medalhas claro. acabam por passar, mas portanto nós fora de Lisboa estamos constantemente, eu não vou dizer o top um porque lá está, acho que nos séniores também há ali Uma ou 2 outra clubes exceção. que nos podem passar um bocadinho, mas acho que estamos muito bem lançados. E, ainda outro dia eu olhei para o tapete e é engraçado porque a maioria do treino de competição, todos os que treinam aqui são medalhados nacionais, se não campeões nacionais, neste momento. Nós temos a treinar pai, 6, 7 campeões nacionais. Só para terem noção, porque às vezes é uma coisa tão natural para nós, mas efetivamente em todos os Não escalões. faço ideia. Nós nós temos aqui agora 2, 3 atletas, há uma terceira que teve uma lesão, por isso eu acho que também estaria perto destes resultados. A questão nos cadetes a nível do circuito mundial, começaram na posição 100, se calhar agora estão no Uma top 10, praticamente top 10 e uma top 15 top 15, portanto, e mundial, estamos a falar em cadete, 3 competições, 2 sub-18. medalhas, uma faz terceiro, segundo, primeiro, a outra faz quinto, terceiro, terceiro. Sim.
Pá, é muito complicado conseguir fazer isto. Estamos a falar de ainda é mais um ano de cadete, portanto é uma aposta para Estamos a tentar falar ser. de atletas que ainda andam na escola e Começaram aqui com 6 anos, sim, 7, tipo, a trabalhar. Isto aqui É. dá um prazer, porque são mesmo Claro, da casa. pois é isso, é sim, sim. ver vê-los crescer e ver É. a chegarem a E esse também nível. realçar que isto é feito em todo o país, não é só em Coimbra, mas que efetivamente em Coimbra tem resultado bem, que é o AR, que é a escola, é a unidade de alto rendimento, que eles basicamente combinam a escola e têm um horário um bocadinho adaptado para ter uma hora de almoço ou uma tarde mais livre para depois poderem vir treinar. E o que nós aproveitamos é a hora de Trabalham almoço. já 9 treinos por semanais, estão ali nas 16, 18 horas Portanto, por semana, saem desde da os escola 15. para vir treinar de manhã um bocadinho, voltam e depois ao fim do dia ao treino com Uma toda a profissão, gente. mas é quase Com Portanto, aproveitamento escolar bom. não é por acaso que São temos equilibrado. vários Sim, campeões sim. nacionais a treinar no tapete diariamente. Isto é fruto de muito trabalho de todos e o grupo Pois é também isso que eu ia dizer, é isto é bastante muita unido dedicação de todos, sim, senão Não, era sim, é um impossível. clube bastante organizado, e é o que eu estou a dizer, recursos humanos, não é? O facto de eu ser, profissional, não estar na farmácia e vir aqui ao Claro, fim do dia só dar exato, um treino faz toda a diferença, porque me permite planear, programar, claro, acompanhá-los nas competições, é outra é isso. é outra coisa. Nós depois temos aqui a nossa questão final, que é, não é o que dizem os teus olhos, Opa, que mas bem. é melhor ainda, que é onde é que se bebe o melhor fino da cidade? E isso, olha, isso eu respondo já porque eu não posso responder porque eu não gosto de cerveja, Pois não é, bebo ok. álcool, à frente portanto do para mim treinador não pode sim. responder. Ok, Aliás, das poucas vezes que bebo é porque ele me puxa para beber, mas não é cerveja de certeza. Mas eu ok. sei provavelmente o que é que ele vai responder, mas vou deixá-lo responder à pergunta. Falar de cervejas normais. Assim, a minha cerveja preferida em Coimbra é a É Praxis. práticas, ok, Pronto, Clássico. excelente, excelente. E não tenho qualquer dúvida em dizer, para mim é a das melhores cervejas do país Do e das que eu país, mais claro. gosto. O fino em E se fosse si, exato, se fosse só o fino, uma se for Super só Bowl, o uma Casual, final do Sagres, dia. exato. pá, gosto muito. Eu bebo poucas de finos assim aqui. É mais ali, sei lá, vamos aqui pensar, onde eu provei. Pode não ser o café que eu vá mais vezes, Ok. não é? Talvez o Mónaco, gostei muito. Mónaco, ok. Também é um clássico. Sim. Eu acho que é O assim, Trianon também gosto. as poucas- é à sexta-feira à noite, no fim do treino, em casa dele, ele a cozinhar Ah, é? É. Ah, Não, mas e eu. isso. para ele, porque eu não bebo, eu vou só comer. Acho que essa podia ser uma boa cerveja, É a que uma eu gosto mais. sexta-feira, É fim do sexta-feira, no treino, fim do treino, a final da cozinhar, semana, correu bem, Impecável. vou buscar à Praxis e beber em que é casa. para ser em celas. Exato, claro, não anda Claro, Sim. só um, Isto claro que sim. não há maneira melhor de terminar É pá, isto. exato. E encontramos-nos então para o ano campeã europeia 2027. Já Pode estaremos ser? para Quiçá. comemorar então, sem Exato. pressão, claro. Sem pressão. Não, Já fui 3 vezes campeã da Europa universitária. Exato, exatamente, Não exatamente. vale tanto, mas Pois, pronto, já tenho o mas gostinho. conta. Já tenho o Pá, gostinho. muito obrigado aos dois, Obrigado. pá, espetacular, excelente, e ficamos assim, só temos que vos agradecer pelo vosso tempo. Muito Olha, e obrigado. tudo Essa, bom para obrigada. vocês, foi para o vosso trabalho. Obrigado. E foi assim então a conversa que tivemos aqui com a Catarina e com o João. Epá, simplesmente brutal. Aqui uma nota de rodapé que não foi mencionado. Esta entrevista foi gravada na cidade universitária. Tivemos o prazer de nos deslocar ao sítio onde eles treinam. Epá, muito fixe, gostei bastante de ir até ao local de treino deles, perceber um bocado melhor estas dinâmicas, perceber um bocado também como é que foi a questão olímpica. Às vezes, tem piada que às vezes nós achamos que sabemos o que é que se passa, se calhar pelas notícias, pelos órgãos de comunicação social, e depois ouvimos as histórias um pouco mais em detalhe e percebemos que se calhar às vezes as coisas não são bem aquilo que parecem. Também aquele julgamento que às vezes podemos fazer sobre o desporto, porque é que às vezes há uns resultados, porque é que há outros, ou seja, acaba por ser algo um pouco mais complexo. E, como eu disse, foi bastante interessante perceber então como é que estas duas pessoas, estes dois caríssimos, cresceram aqui nesta bela cidade. Foi espetacular e temos que lhes agradecer, lá está, como tu dizes, e bem, terem também cedido ali o espaço para falarem connosco, que desta vez creio que podemos ter aqui algumas fotos, alguns registros que poderemos partilhar depois nas nossas redes sociais, neste caso no Instagram, e realmente esses pormenores dos treinos, o pormenor dos Jogos Olímpicos, nós pensamos sempre que é o mais alto nível, mais profissional da parte da organização,
e estamos a falar, neste caso, de França e Paris, e saber que afinal não é bem assim, e às vezes somos tão aptos a criticar rapidamente o nosso país, no que quer que seja, e quando damos por nós temos aqui críticas bastante acérrimas, não é? A um país que supostamente já estaria habituadíssimo a organizar eventos desta envergadura, e realmente é engraçado ver isso, como tu dizes, e bem, uma coisa é o que aparece nas notícias, outra coisa é depois nos bastidores, como é e com o que têm que lidar estes atletas, que ainda por cima, num país como Portugal, com menos apoios, conciliar tudo, como seja os estudos, o desporto de alta competição, os treinos e depois as condições que tiveram que levar, por exemplo, nesses Jogos Olímpicos de Paris. Pá, foi muito, muito, muito giro, muito interessante e agradecer aos dois pela entrevista e pela disponibilidade. Sim, um grande obrigado do nosso lado. Para terminar, fica aqui um reto. Quem ainda não teve possibilidade, que vá até então à cidade universitária para visitar o novo mural que existe lá. Penso que é uma homenagem aos atletas olímpicos aqui de Coimbra, pelo que eu percebi. Penso que isto é relativamente recente. Fica aqui a nossa recomendação. E com isto, um grande abraço e até para a semana. Obrigado a todos e até para a semana.